Olá a todas e a todos, o meu nome é Dina Ferreira e sou nutricionista. Portanto, o tema que eu vos trago é sobre a alimentação, mais concretamente a alimentação das crianças. E sobre a alimentação das crianças, há muito que pode ser dito. Enquanto eu estava a pensar num tema que vos poderia falar dentro da alimentação das crianças, a primeira coisa que me ocorreu foi falar de algumas, ou transmitir-vos algumas recomendações para uma alimentação saudável nas crianças. Mas a verdade é que me parece que os pais ou os cuidadores das crianças já têm uma noção destas informações, portanto já conhecem de uma forma geral aquilo que são as recomendações para uma alimentação saudável nas crianças. E aquilo que eu vejo na prática é que existe uma dificuldade em passar dessas recomendações teóricas para a alimentação na prática. Portanto, até sabemos os conceitos teóricos, até temos as bases daquilo que deve ser uma alimentação saudável para as crianças, mas depois colocá-la em prática pode não ser assim tão simples. Portanto, pareceu-me que seria mais produtivo trazer-vos então aqui um vídeo sobre alguns erros que eu vejo serem cometidos na alimentação das crianças. Também dentro dos erros existem inúmeros erros, muitas coisas que podem ser melhoradas, portanto eu tentei assim de uma forma geral agrupar aqui estes procedimentos menos corretos, ou aquilo que se faz menos correto na alimentação das crianças, tentei agrupá-los aqui em 5 erros. Portanto, são 5 erros talvez mais frequentes. Tentei escolher aqueles que me parecem que têm mais impacto depois na alimentação das crianças e na própria educação alimentar que se transmite às crianças. Então, estes 5 erros que eu selecionei. O primeiro erro tem a ver com a falta de hábitos alimentares, ou seja, a não existência ou não seguir uma rotina alimentar. Portanto, quando nós falamos na alimentação, portanto, segue o mesmo exemplo do sono, portanto, das nossas rotinas do dia a dia. Portanto, é importante que haja uma rotina e que se cumpram determinados horários, determinados padrões de refeição. Portanto, isso é importante porquê? Do facto de não haver aqui uma rotina alimentar mais acentuada ainda nas crianças, vai causar aqui algum desequilíbrio, não é? Portanto, se nós pensarmos no caso do adulto, nós estamos habituados a ter determinados horários para as refeições e se passarmos à frente daquele horário, o nosso corpo vai nos pedir alimento, portanto vamos sentir fome naquela hora que estamos habituados a comer. Portanto, o nosso corpo também identifica que tipo de alimentos ou que tipo de refeição é que estamos habituados a fazer naquele horário. Se é uma refeição mais volumosa, o caso do almoço e do jantar, ou se é uma refeição mais ligeira, como sendo um lanche. Portanto, isto nas crianças é igualmente importante. Mais ainda porque estamos a criar aqui então a educação dos hábitos alimentares. Não é? Portanto, se não existir esta rotina alimentar, portanto, vamos estar a comprometer depois a estabilidade alimentar da criança, com algumas consequências que nós identificamos muito bem. Por exemplo, as crianças, portanto, quando começam a sentir fome ou sede, ficam mais chatas, fazem birras, ficam mais irrequietas, ficam mais agitadas. Portanto, também para tentarmos minimizar isto, é importante então que haja estas rotinas alimentares. E como é que nós fazemos isso? Portanto, durante a semana, quando a criança está na escola, ou na creche, ou no infantário, portanto, normalmente seguem os horários da escolinha, portanto, têm aquelas rotinas definidas e não fogem muito daí. Portanto, o maior problema acontece, sim, normalmente ao fim de semana, ou se estivermos a falar em períodos de férias ou períodos mais prolongados em casa. Portanto, normalmente durante a semana as crianças até seguem um determinado horário de refeições, portanto uma rotina alimentar, mas depois ao fim de semana tendemos a não seguir os mesmos horários. Portanto, isso depois vai destabilizar o organismo e as necessidades da criança, não é? Portanto, aqui o ideal, o que se pretende é que durante o fim de semana ou durante os dias em que a criança não segue estes horários da escola, tentar não fugir muito desses horários, portanto tentar manter essas rotinas. Claro que há dias especiais, há dias diferentes, mas ainda assim nesses dias podemos tentar aproximar o horário das refeições com os horários a que a criança está habituada, e depois também manter o tipo de refeição a que a criança está habituada, não é? Portanto, no horário do almoço, tentar manter uma refeição
equivalente ao almoço, não é? Portanto, uma refeição mais volumosa, com mais alimentos. Na hora dos lanches, tentar fazer refeições mais ligeiras, portanto, isso vai dar alguma estabilidade à criança, portanto, a criança sabe com o que é que vai contar, portanto, o organismo dela vai responder como está habituado a responder, ou seja, não vai haver aqui picos de fome ou de sede, ou a criança não vai sentir-se mais agitada, mais irrequieta e insegura em relação, portanto, à sua alimentação. Vai comer, não vai comer, tem fome, tem sede, a própria criança não sabe o que é que está a sentir, não é? Portanto, cabe ao adulto identificar estas situações e preveni-las. Portanto, e a melhor forma de prevenir é exatamente manter aqui a rotina alimentar a que a criança está habituada, certo? Portanto, não fugir muito daquilo que são os horários a que a criança está habituada e o tipo de refeição a que a criança está habituada a fazer naqueles horários. Portanto, não fugir muito daquilo que são então as rotinas alimentares e é importante criá-las, mesmo em casa, ao fim de semana ou à semana. Portanto, é importante que haja aqui uma estabilidade nos horários e no tipo de refeições que a criança vai fazer. Portanto, este seria então o primeiro erro. Como segundo erro, eu apresentaria então o consumo excessivo de alimentos industrializados. E aqui, neste consumo excessivo de alimentos industrializados, portanto, eu destaco aqui, sobretudo, a introdução destes alimentos desde que a criança é muito pequenina. Portanto, desde que a criança é bebê, a maior parte das vezes até desde que inicia a diversificação alimentar. Posso estar a falar, por exemplo, ou posso-vos dar o exemplo das papas industriais e das frutas processadas, não é? Portanto, são aqueles tipos de alimentos industrializados que se introduzem demasiado cedo. Portanto, estamos a falar, por exemplo, no caso das frutas industrializadas, aqueles bolhos de frutas ou aquelas papas de frutas que são dadas às crianças, normalmente mal a criança começa a diversificação alimentar. Ora, porque é que isto não é bom? Porque é que isto é um erro alimentar? Portanto, nós sabemos que as recomendações são para dar fruta à criança. Sabemos que a fruta é importante. Portanto, aquilo que muitas vezes os pais, ou os adultos, ou os cuidadores fazem é pegam nessa informação, portanto, a fruta é importante, vamos dar então fruta à criança. O problema aqui é quando não se dá fruta à criança e se dá então esta papa de fruta ou esta polpa de fruta, portanto, esta fruta industrializada. E porquê que isto é então um problema? Em vários aspectos, não é? Portanto, primeiro podemos pegar logo no aspecto nutricional, portanto, não é de todo a mesma coisa comparar-se a qualidade nutricional de uma peça de fruta fresca, ao natural, com um boião de fruta, uma polpa de fruta que foi preparada há imensos dias, que sofreu vários processos, passou várias etapas, está armazenada há alguns dias, toda a gente pega na prateleira do supermercado, portanto a qualidade nutricional não é sequer comparada, não é? Portanto, não pode ser comparada a uma peça de fruta ao natural. Portanto, uma peça de fruta fresca ao natural, acabada de pegar, partir e consumir, portanto, tem uma qualidade nutricional muito superior então a estas frutas industrializadas. Qualquer que seja a marca, qualquer que seja o formato em que ela venha, seja boião, seja aquelas líquidas, portanto, a qualidade nutricional nunca é comparável, então, a uma peça de fruta fresca ao natural. Depois tem outro aspecto, portanto, que é a consistência da fruta, não é? Portanto, as recomendações são para dar sempre fruta, pode ser fruta esmagada, logo no início da diversificação alimentar, mas aí a partir dos 8 meses a fruta deve começar a ser dada em pedaços, muito pequeninos, claro, evidentemente, mas em pedaços, portanto, para que a criança comece a sentir a textura e comece a ser obrigada a mastigar. Não é? Portanto, nós temos dentes é para os pôr a funcionar. Portanto, assim que a criança começa a ter dentes, é suposto eles trabalharem, é suposto eles cumprirem a função deles e a função deles é então mastigar alimentos. Ora, se nós vamos recorrer a estas frutas industrializadas, não estamos a obrigar os dentes a trabalhar, não é? Portanto, aqui vai haver um atraso no desenvolvimento, ou este tipo de frutas, este tipo de alimentos, vai contribuir para um atraso no desenvolvimento da mastigação, portanto, dos músculos da boca, dos músculos da língua e aqui no reflexo, portanto, no estímulo da mastigação. Certo? Portanto, é mau, então, o recurso a este tipo de frutas, porque perdemos em termos de qualidade nutricional e também porque estamos a atrasar então aqui o estímulo da mastigação e o desenvolvimento dos músculos da boca e da língua, que depois vão ser importantes também para a aprendizagem da fala, não é? Portanto, estamos a comprometer aqui quer a alimentação, quer a fala.
Depois, dentro destes alimentos industrializados, outro que também é introduzido muito cedo e que é igualmente mau, não é? Pode ser então as papas industrializadas, as papas que se compram. Porque é que estas papas são então ou não são recomendadas? Mais uma vez, do ponto de vista nutricional, portanto, não têm nada que os alimentos em natureza tenham, ou seja, em vez da papa, é preferível, em termos nutricionais, eu pegar nos cereais integrais, não é? Sem adição de açúcar, misturá-los com o leite e misturá-los com uma peça de fruta. Portanto, em termos nutricionais, eu vou ganhar muito mais com isto do que ganho com uma papa industrializada, não é? Pelas mesmas razões que eu falei no caso da fruta. Depois temos outra vez o mesmo problema, é o facto de serem papas, não é? Portanto, não tem nada para mastigar, é completamente pastosa, ou seja, mais uma vez, portanto, deve ser dada ali até um máximo dos 8 meses, porque a partir dos 8 meses é suposto a criança começar a mastigar alimentos e no máximo até 1 ano de idade a criança deve aprender e deve receber alimentos sólidos, portanto com textura que os obriga a mastigar. A partir de 1 ano de idade já não é suposto nenhuma criança comer nenhum tipo de alimento líquido ou pastoso, a não ser as bebidas, não é? Portanto, e o problema é que estas papas normalmente são utilizadas em crianças com 1 ano, em crianças com 2, com 3 e por aí fora. Okay? Portanto, se ela é má, ou se estas papas são más, logo no início da diversificação alimentar, pior ainda à medida que a criança vai crescendo, porque não faz qualquer sentido estarmos a dar papas a uma criança que já tem a dentição completa, que já é suposto ter o estímulo da mastigação desenvolvido, portanto não faz qualquer sentido nós darmos papas. E depois tem ainda outro aspecto, na minha opinião é bastante grave, que é o facto destas papas serem doces, não é? Portanto terem adição de açúcar, terem um sabor extremamente doce. Claro que é muito fácil a criança comê-la, não é? Portanto, e no infantário, nas escolas, portanto, não é por acaso que é um alimento que se dá com muita frequência, porque é muito fácil a criança gostar, não vai haver crianças de certeza a reclamar por comer uma papa doce, não é? A questão é que vamos estar aqui a ensinar o sabor da criança, o paladar da criança, a ter uma maior apetência para o doce, não é? Portanto, vamos estar aqui a treinar e a ensinar a criança a gostar do sabor doce, do sabor excessivamente doce. Portanto, não é o doce natural dos alimentos, não é o doce da fruta, não é o doce do leite, o doce dos cereais, é sim um doce de uma adição de açúcar, não é? Portanto, as crianças vão ter aqui um limiar de sensibilidade para o doce cada vez maior. Ou seja, as crianças cada vez mais vão querer alimentos doces, que normalmente são alimentos que não são saudáveis, muito pelo contrário. Não é? Portanto, aqui este recurso excessivo a alimentos industrializados, portanto, é mau em vários aspectos, não é? Portanto, temos então aqui a perda de qualidade nutricional, porque geralmente são mais pobres em nutrientes. Depois perdemos também aqui porque estes alimentos processados não dão à criança o mesmo estímulo que dão os alimentos em natureza, não é? Portanto, não têm a mesma textura, a cor, o sabor dos alimentos naturais. Portanto, a função também da diversificação alimentar e da alimentação nas crianças, sobretudo nas mais novas, é exatamente ensinar-lhes a comer. Portanto, é ensiná-las a conhecer os alimentos, a gostar dos alimentos e aprender a conviver então com os alimentos na sua forma natural. Okay? Portanto, e ao utilizarmos estes alimentos industrializados, estamos a perder isso. Estamos aqui a perder a função da aprendizagem na alimentação. E isto depois vai se agravando à medida que a criança cresce, não é? Porque depois, para além das frutas e das papas, começamos a introduzir outros alimentos industrializados, para além da adição de açúcar, também tem adição de sal, adição de gordura, portanto vamos estar sempre aqui a manipular, portanto, e a influenciar de forma negativa o sabor, o paladar da criança, portanto que vai cada vez mais ter apetência então para alimentos doces, para alimentos salgados, e que depois vai ser difícil a retroceder, não é? Portanto, voltar a habituar a criança aos sabores mais naturais dos alimentos. Pronto, este seria então o segundo erro. Como terceiro erro, eu referia aqui então talvez a falta de autonomia alimentar. E aqui na falta de autonomia alimentar da criança, portanto, eu destacava dois pontos. Portanto, por um lado, a pouca liberdade da criança na escolha dos alimentos, não é? Portanto, aquilo que vai consumir, e isto pode ser
aplicado a qualquer refeição. Portanto, normalmente aquilo que nós adultos fazemos, nós pais, nós cuidadores, é preparamos a refeição, colocamos na mesa e esperamos que a criança coma, não é? Portanto, ora, se nós pensarmos no nosso caso, nós não nos apetece sempre comer a mesma coisa, não é? Portanto, há alturas em que até não nos apetece determinado tipo de alimentos, ou então apetecia-nos mesmo algum tipo de alimento em específico. A criança tem a mesma liberdade para sentir essas necessidades. E, portanto, é importante também darmos aqui espaço à criança para que ela faça as suas escolhas. Claro que, muitas vezes, se damos demasiada liberdade de escolha, corremos o risco de ouvir o que não queremos ou a criança fazer escolhas que não queremos, não é? Neste caso, estou a falar de alimentos pouco saudáveis. Portanto, o importante aqui é que haja uma liberdade, mas uma liberdade condicionada, não é? E, portanto, isto na prática, como é que isto pode ser feito? Imaginem, num caso de um lanche, em vez de eu preparar o lanche, colocá-lo na mesa e esperar que a criança coma, eu posso perfeitamente perguntar à criança: olha, queres leite ou iogurte? Queres pão ou queres cereais? Não é? Portanto, a criança vai ter a possibilidade de escolher. São escolhas saudáveis, portanto, tanto faz ela escolher uma como escolher outra. Em termos nutricionais, elas são equivalentes, são igualmente saudáveis. Portanto, é indiferente que a criança coma um iogurte ou beba leite. Não é? Portanto, e se lhe apetecer mais um do que outro, tudo bem, ótimo. Podemos satisfazer aqui as necessidades da criança, mantendo a qualidade nutricional da refeição. A mesma coisa com o pão ou com os cereais. Se estivermos a falar de cereais na sua forma natural, sem ser cereais açucarados, claro. Depois, por exemplo, no caso de uma sobremesa, por que não perguntar à criança: olha, queres pera, maçã ou laranja? Não é? Podemos dar essa opção de escolha à criança. E porquê que é importante darmos esta opção de escolha? Não só para irmos de encontro àquilo que é a vontade da criança no momento da refeição, não é? Porque irmos de encontro àquilo que a criança que lhe apetece mais, e assim, de certeza que a criança vai comer com mais vontade, portanto vai ser uma refeição mais tranquila, e depois, por outro lado, estamos a dar o peso da responsabilidade à criança. Não é? Portanto, a criança vai perceber, vai começar a aprender que as suas escolhas têm um impacto na sua alimentação. Não é? E aquilo que nós queremos é exatamente consciencializar a criança para a sua alimentação. Portanto, o ideal é que as crianças, desde muito cedo, e isto pode ser feito ainda antes das crianças conseguirem falar. Não é? Portanto, a partir do momento em que a criança consegue, de alguma forma, expressar-se, não é? Basta apontar. Portanto, nas crianças mais pequeninas, quando começa a diversificação alimentar, podemos colocar à frente da criança uma pera e uma maçã e a criança escolhe. Esperamos que ela aponte. Pronto, na primeira que ela apontar, é essa que vai comer. À medida que a criança começa a conseguir expressar-se verbalmente, portanto, conseguir começar a falar, perguntamos: queres esta ou esta? E ela, de alguma forma, vai dizer qual é que quer. Portanto, nós, ao ensinarmos a criança a tomar estas decisões, ela vai sentir que tem algum poder e alguma influência sobre a sua alimentação. Não é? Portanto, a criança vai aprender, então, a pensar naquilo que vai comer. Não é? Portanto, faz uma alimentação mais consciente. E, por outro lado, o facto de nós apresentarmos estas opções de escolhas saudáveis, a criança vai aprender por ela a fazer estas escolhas saudáveis. E, portanto, ao fim de algum tempo, a criança sozinha vai ser capaz de fazer estas escolhas saudáveis. Portanto, não vai ser preciso sequer nós impormos estes limites, queres isto, isto ou isto. Portanto, a criança sozinha vai saber que, para a sobremesa, pode escolher entre pera, maçã, laranja, uvas, entre fruta. Não é? Portanto, daí ser então importante esta autonomia nas escolhas alimentares, ou seja, tornarmos as crianças e depois os jovens mais conscientes das suas escolhas, não é? Portanto, obrigá-los a refletir nas suas escolhas, tornar então estas escolhas mais conscientes e depois perceber que isso tem um impacto, que as suas escolhas vão influenciar a sua alimentação. Okay? Por outro lado, ainda aqui dentro da autonomia, eu destacava também aqui a parte então da autonomia, mas no momento da refeição. Ou seja, normalmente nós o que fazemos é preparamos o prato da criança, colocamos o prato à frente e esperamos que a criança coma a totalidade do que está no prato, não é? Portanto, vemos muitas vezes os pais sentados à mesa a insistir com a criança que só sais da mesa quando acabaste de comer tudo o que está no prato, não é? Ora, mais uma vez, se nós pensarmos em nós não temos sempre o mesmo apetite, não é? Às vezes apetece-nos comer mais, até repetimos, outras vezes não estamos com apetite e deixamos metade da comida no prato. Ora, com a criança é a mesma coisa, se calhar mais ainda, não é? Portanto, e porquê que isto é um erro? Porque pode ser um erro fazer-se isto? Eu percebo que durante as refeições é perfeitamente normal as crianças distraírem-se, perderem-se com a brincadeira, ficarem a olhar
para o ar só porque sim, e é preciso a gente ir insistindo. Olha, come, ainda tens a comida no prato, come isto, come aquilo, porque às vezes as crianças, quando não gostam muito de algum alimento, tentam desviar para o canto, não é? Portanto, e faz parte do nosso papel de fazermos essa insistência, ir aqui regulando aquilo que a criança come, mas não de forma impositiva, não é? Portanto, o que é que acontece quando nós impomos à criança esta obrigatoriedade de comer tudo o que está no prato? Ora bem, nós desde que nascemos, o nosso corpo tem a capacidade de regular aquilo que come, ou seja, o nosso corpo dá-nos a informação quando está satisfeito, quando temos fome, quando é preciso comer mais, quando não é preciso comer tanto, não é? Porque as nossas necessidades não são sempre as mesmas. Há alturas, ainda especialmente na criança, não é? Portanto, há fases em que o crescimento é mais acelerado, em que as necessidades são maiores, portanto, a criança come mais. Há fases do crescimento em que simplesmente o crescimento estabiliza, portanto, as necessidades das crianças não são tão grandes. E há dias em que a criança anda mais agitada, corre mais, salta, pula. Há outros dias em que se calhar está mais calma, mais tranquila, mais sossegada, portanto, não vai gastar a mesma energia, portanto, não vai precisar de ingerir a mesma quantidade de energia. E então a criança, quando é pequenina, não é? Antes de começar a ter influência dos adultos, ela é capaz de regular então aqui as necessidades energéticas e as necessidades nutricionais. Portanto, é importante que a gente dê espaço às crianças para que elas ouçam o próprio corpo, não é? E para que aprendam a ouvir o corpo e a perceber quando é que querem comer mais ou quando é que é suficiente, não é? Portanto, e não faz mal nenhum que a criança, numa determinada refeição, coma menos, não é? Compensa na refeição seguinte, não é? Desde que em todas as refeições a gente disponibiliza alimentos saudáveis, uma refeição completa, portanto, com todos os nutrientes que são necessários, e desde que a gente não substitua a refeição ou os alimentos saudáveis por alimentos menos saudáveis, não há problema nenhum em que a criança, numa ou duas refeições, coma menos. Até um dia ou dois, coma menos, não é? Porque depois, quando ela voltar a sentir necessidade, ela vai comer mais. O próprio corpo da criança vai pedir mais alimento. E a nossa função é só disponibilizá-los, não é? E disponibilizar os alimentos saudáveis e os alimentos adequados para satisfazer, então, essas necessidades. Portanto, aqui, dentro então aqui da autonomia, ou da pouca autonomia que é dada às crianças, então, de destacar autonomia nas escolhas alimentares, portanto, é importante darmos espaço às crianças para escolherem os alimentos que querem consumir, claro que dentro das opções saudáveis, portanto, mas ensinar a criança a pensar na sua alimentação, torná-la mais consciente da sua alimentação e depois dar-lhe também autonomia para ouvir os sinais do seu corpo. Portanto, perceber quando é que está com fome, quando é que a criança quer comer, quando é que tem sede, ou então quando é que está satisfeita. E, portanto, a quantidade de alimentos que ingeriu é adequada e não precisa de comer mais. Portanto, este seria então aqui o terceiro erro. Quarto erro, então a falta de bons exemplos alimentares. E o que é isto? Falta de bons exemplos alimentares. Portanto, aquilo que se vê muitas vezes, que eu vejo imensas vezes, é portanto, os pais muito indignados porque até dizem à criança que é preciso comer sopa. Todos os dias, ao almoço e ao jantar, tens que comer sopa antes da refeição. E depois eu pergunto, então, mas você come sopa? Não. O seu marido come sopa? Não. Portanto, os adultos não comem, mas dizem à criança para comer. Mesma coisa com a água. Portanto, os pais até dizem às crianças que têm que beber água, insistem para que a criança tenha que beber água, mas depois aquilo que é colocado em cima da mesa para os pais é o sumo, não é? Portanto, mais uma vez, não estão a dar um bom exemplo, não é? Como é que as crianças aprendem? As crianças aprendem observando os adultos, mais especificamente os pais, não é? Portanto, as crianças aprendem por imitação. Certo? Portanto, porque é que as crianças falam? Porque é que as crianças andam em pé? Não é? Porque veem os adultos fazer. Portanto, da mesma maneira que estes comportamentos saem de forma natural, portanto, e nós adultos não pensamos neles, portanto, não é? É quase um dado garantido que as crianças vão andar a caminhar, não é? Porque nós andamos a caminhar, as crianças vão andar a caminhar, não é? As crianças falam, nós falamos. Com a alimentação é a mesma coisa. Portanto, se o adulto ou se as figuras de educação em casa tiverem uma alimentação saudável, portanto, se for a rotina, o hábito for uma alimentação saudável, as crianças vão fazer uma alimentação saudável e não é preciso estarmos sempre a referir determinados pontos, não é? Porque a criança vai fazer uma alimentação saudável porque vê os adultos fazer uma alimentação saudável. Se todos os dias à refeição se começar por sopa e todos os elementos da família comerem sopa, a criança nunca vai questionar porque é que tem que comer sopa, não é? A criança vê toda a gente a comer sopa, faz parte daquela refeição a ver a sopa. Portanto, se toda a gente come sopa, a criança vai comer sopa, porque sim, não é?
Se à refeição a única bebida que houver na mesa é água, a criança nunca vai questionar porque é que tem que beber água. Porque a bebida que está na mesa é a bebida que toda a gente bebe, portanto a criança vai beber água porque sim. Não é? A mesma coisa quando falamos de alimentos pouco saudáveis. Portanto, muitas vezes, os adultos, portanto, nós temos a tendência de ir comer umas lambarices, não é? Portanto, até fora das refeições, vamos petiscar e vamos buscar alimentos menos saudáveis, geralmente. Portanto, é normal que se a criança assistir a este comportamento, vai querer imitá-lo, não é? Mais tarde ou mais cedo vai acabar por ficar com curiosidade, vai querer experimentar, vai querer provar e vai fazer o mesmo que os adultos fazem. Portanto, eu não estou aqui a dizer para que os adultos não o façam, portanto, aqui o importante é não o fazer de forma visível, não é? Portanto, tentar esconder isso, da criança, para que não seja um mau exemplo, não é? Portanto, aqui o importante é então nós darmos um bom exemplo à criança, portanto, fazermos uma alimentação saudável por rotina e a criança automaticamente vai seguir então uma alimentação saudável. Claro que há dias excepcionais, portanto, isso também faz parte da aprendizagem, e da educação alimentar. Portanto, a criança perceber que pode perfeitamente fazer uma alimentação saudável e incluir alimentos menos saudáveis, não é? Há dias para tudo, há alturas, ocasiões para tudo. Mas a rotina, portanto, o dia a dia, deve ser uma alimentação saudável no todo, não é? Portanto, e então, de vez em quando, nesses dias ou nessas situações excepcionais, tudo bem, podemos incluir outros alimentos menos saudáveis, mas que serão uma exceção, não é? Portanto, não é a rotina, não é aquilo que se faz no dia a dia, não é? Portanto, é a mesma coisa com o peixe. Se uma criança está habituada a comer frequentemente peixe, se toda a gente em casa come peixe, a criança nunca vai pôr em causa comer o peixe. Mesma coisa com os legumes. Se todos os dias no prato, na refeição, houver legumes, se calhar até há um dia ou outro que a criança tenta desviar os legumes para lá, não é? Tenta não comer. Mas depois, ao fim de 1 ou 2 dias, a própria criança se cansa disso, não é? Porque vê toda a gente a comer os legumes, estão ali, fazem parte da refeição e automaticamente a criança vai acabar por comer os legumes e nem vai questionar. Aliás, por exemplo, o meu filho mais velho, ele questiona-me se há uma refeição ou outra que por algum motivo não tem legumes visíveis, não é? Portanto, ele pergunta-me logo, mamãe, onde é que estão os legumes, não é? Porque o normal é haver sempre legumes na refeição, portanto a criança já estranha é se for o contrário. Não é? Portanto, isto é tudo uma questão de hábito e uma questão, sobretudo, de exemplos. Portanto, daquilo que a criança vê fazer, a criança vai fazer. Não é? E, então, por fim, o último erro aqui que eu referia é, então, associarmos os alimentos e a alimentação a emoções. Okay? E aqui temos o papel dos pais, mas também o papel dos avós, dos familiares, das pessoas que vêm visitar as crianças. Portanto, muitas vezes, ou quase sempre, existem alimentos aqui associados a emoções. Pode ser emoções boas, pode ser emoções menos boas. Portanto, mas de qualquer das maneiras, isto é um erro, não é? Portanto, associarmos os alimentos às emoções. Por exemplo, um bom exemplo disto é usar a alimentação como castigo, não é? Por exemplo, portaste-te mal, só vais comer sopa. Na tua refeição vai ser só sopa. O que é que acontece? Neste caso, a criança vai começar a associar a sopa a uma emoção negativa, não é? A sopa funciona como castigo, portanto é uma coisa má. Eu sinto-me mal nesta situação em que como sopa. Ou seja, o que é que vai acontecer? Do futuro, a criança vai começar sempre a associar a sopa a uma sensação, a uma emoção negativa, não é? Portanto, e até é um alimento saudável que nós queremos que a criança consuma, mas aqui de uma forma um bocadinho inconsciente estamos a transmitir à criança aqui uma associação entre a sopa e uma sensação, uma emoção negativa. Outro exemplo, compensar alguns comportamentos com determinado tipo de alimentos. E, normalmente, neste caso, são alimentos pouco saudáveis, não é? Portanto, portas-te bem nas compras e eu compro-te um chocolate, eu compro-te um chupa-chupa. Portas-te bem em casa dos tios e quando eu vier trago-te um chocolate. Portanto, aqui a criança vai começar a associar os alimentos menos saudáveis a compensação. Não é? Portanto, de futuro, quando a criança for um jovem, for um adulto, vai estar sempre aqui à procura deste conforto, desta sensação de prémio, não é? De premiar através destes alimentos menos saudáveis. E depois é aquilo que nós vemos, que nos acontece a nós adultos hoje em dia. Portanto, estamos
muito agarrados aqui às emoções que os alimentos nos dão, não é? Portanto, se estamos nervosos, recorremos aos alimentos, se estamos ansiosos, se estamos tristes, refugiamos-nos aqui nos alimentos e normalmente não são alimentos saudáveis, não é? Portanto, não vêm com certeza um pai ou uma mãe dizer, olha, porta-te bem nas compras e eu a seguir ofereço-te uma maçã ou ofereço-te uma peça de fruta. Normalmente não é isso que acontece. Não é que fosse bom na mesma, não é? Mas seria menos grave. Portanto, depois, outro exemplo é, portanto, quando as crianças vão à casa dos avós ou quando os avós vêm visitar as crianças, trazem sempre um docinho, não é? Um chocolatinho, uma sopa, um rebuçado, o que quer que seja, portanto, mas são sempre alimentos menos bons do ponto de vista nutricional, portanto, alimentos pouco saudáveis e depois aqui associados também à emoção de ver as pessoas, aqui ao carinho dos familiares, portanto, às saudades, ou seja, cada vez que a criança se sentir mais carente emocionalmente, portanto, criança, e depois o jovem e depois o adulto, portanto, quando se sentir mais carente emocionalmente, vai se refugiar então nestes alimentos que os fazem lembrar a família, os avós, o afeto, o carinho. Portanto, é mau por esse aspecto nós estarmos então a ensinar à criança ou a associar determinados alimentos a emoções. Certo? Portanto, não é esse o papel da alimentação ou dos alimentos. Os alimentos servem sim para satisfazer as necessidades nutricionais e não vai além disso, não é? Portanto, não servem para compensar emoções, não servem para nos transmitir emoções. Claro que nos nossos hábitos alimentares, nomeadamente na dieta mediterrânica, portanto, está muito enraizada então aqui a parte da alimentação associada à família, ao convívio, e isso é bom, não é? Portanto, é um momento de partilha, é um momento de convívio, de socialização e não há mal nenhum nisso, não é? Pelo contrário, até é bom. Agora, aquilo que nós não podemos fazer é associar emoções a determinados alimentos concretos. Portanto, comer serve para satisfazer as necessidades nutricionais. Claro que é algo que nos dá prazer e é suposto ser um momento tranquilo, um momento agradável, mas, portanto, não pode ser um refúgio das nossas emoções, ou não podemos recorrer aos alimentos para compensar estados emocionais. Portanto, e nós ao fazermos estes prémios ou estes castigos ou estas chantagens com os alimentos, estamos exatamente a contribuir para isso. Portanto, para que a criança aprenda e tenha aqui este vínculo emocional aos alimentos, que depois dificilmente se vai conseguir desfazer, ou vai ser mais difícil despegar-se então destes vínculos que foram construídos entre as suas emoções e os alimentos, ou determinado tipo de alimentos. Portanto, são então assim estes 5 erros que me parece mais frequente. Portanto, por um lado, a falta de rotinas alimentares, portanto não existe aqui um hábito alimentar geral, não é? Portanto, horários definidos para o pequeno almoço, almoço, jantar, o hábito de fazer um lanche a meio da manhã, o hábito de fazer 1 ou 2 lanches durante a tarde, portanto, o tipo de refeições, portanto, os lanches são refeições mais ligeiras, mais leves, o almoço e o jantar devem ser refeições mais compostas, o pequeno almoço também deve ser uma refeição consistente, portanto, é importante criarmos aqui então estes hábitos alimentares, portanto, esta rotina alimentar, quer por um lado para que o corpo da criança se adapte e aprenda a fazer então estas rotinas alimentares e não sentir aquela necessidade, como muitas vezes os adultos sentem, de andar sempre a petiscar ali no meio das refeições e depois parece que nos falta alguma coisa e depois não sabemos se é fome, se é sede, se nos apetece comer, portanto há ali aquela confusão no meio das refeições. Portanto, daí ser importante criarmos este hábito das rotinas alimentares. Portanto, o corpo sabe que aquelas determinadas horas das refeições é suposto comer. Nos intervalos das refeições não é suposto comer. Portanto, podemos sentir sede, podemos começar ali a sentir o bichinho da refeição, mas é porque está quase na hora da refeição. Portanto, mais um bocadinho e conseguimos esperar pela hora da refeição, não é? Portanto, e conseguimos criar aqui esta rotina e esta estabilidade em termos das necessidades fisiológicas, portanto, de alimentos, não é? Portanto, e criamos estas rotinas, não andamos sempre aqui à volta dos alimentos e desta necessidade de petiscar. Portanto, isso aprende-se, mais uma vez, desde que somos crianças. Portanto, daí a importância de criar estes horários e estas rotinas alimentares. Portanto, este era então o primeiro erro. O segundo erro, a introdução ou o uso excessivo de alimentos processados ou de alimentos industrializados. Portanto, como vimos, isto tem impacto a nível nutricional, portanto os alimentos na sua forma natural são sempre preferíveis em termos nutricionais,
não é? Portanto, salvo algumas exceções, não é? Algumas situações de intolerâncias, de alergias, claro que isso são situações muito específicas, mas no geral, portanto, os alimentos na sua forma natural são sempre preferíveis, portanto, em termos nutricionais são sempre mais ricos do que os alimentos processados. E depois é importante também ensinarmos as crianças a sentir os alimentos, a mexer, a provar, a brincar com os alimentos, portanto, a conhecer os alimentos na sua totalidade, não é? Portanto, os alimentos têm cores magníficas, têm texturas diferentes, portanto, têm sabores diferentes, e é importante a criança conhecer isto, não é? É importante esta relação com os alimentos que os alimentos processados não nos dão. Portanto, e depois criam também o hábito do sabor doce, do sabor salgado, de mais gordura, que depois vai ser difícil retirar, portanto, esta sensação do doce e do salgado que a criança acaba por aprimorar, portanto, no seu paladar, não é? Portanto, daí devermos evitar os alimentos processados ao máximo. Portanto, isto desde crianças muito pequeninas, portanto, não há razão nenhuma para se utilizar aqui os alimentos industrializados, portanto, não há nenhuma necessidade em termos nutricionais, também não são necessariamente mais práticos ou não são necessariamente mais fáceis de utilizar. Portanto, as papas podem perfeitamente ser feitas em casa. Uma peça de fruta é tão ou mais prática de consumir do que um boião de fruta ou do que uma fruta processada. Portanto, não há nenhuma vantagem em utilizarmos estes alimentos, muito pelo contrário. Depois, o terceiro erro que eu referi foi então a falta dos bons exemplos alimentares, não é? Portanto, o quarto erro que eu referi foi então aqui a falta dos bons exemplos alimentares, ou seja, se em casa toda a gente seguir uma alimentação saudável, ou no geral tivermos bons hábitos alimentares, a criança vai adquirir esses hábitos, portanto vai fazer uma alimentação saudável, porque sim, porque é isso que vê fazer e portanto vai ser isso que a criança vai acabar por aprender. Não vai ser preciso haver aquela insistência para comer legumes, para comer fruta, para beber água, porque é isso que a criança vê fazer. Portanto, é isso que passa a ser o normal para a criança, é isso que a criança aprende a fazer e vai ser isso que a criança vai fazer porque sim. Portanto, vai ser essa primeira tendência da criança em relação à sua alimentação. E, por fim, o último erro é então aqui associarmos os alimentos a algumas emoções. Portanto, e aqui então importa referir que não se deve utilizar os alimentos como forma de castigo, ou como prémio, ou como um brinde quando vêm visitar os familiares. Portanto, os alimentos devem servir sim para satisfazer as necessidades nutricionais. A refeição e a hora de comer deve ser um momento tranquilo, de prazer, um momento, portanto, agradável, mas só isso. Portanto, os alimentos não devem ser associados a castigos ou a compensações, porque depois, quando a criança crescer, quando for jovem, quando for um adulto, vai ter sempre essa tendência de se refugiar, de refugiar as suas emoções nos alimentos. E depois é difícil voltar atrás e fazer esta desassociação. Okay? Pronto, estes foram então assim, de uma forma geral, os 5 erros que me parecem mais frequentes, que no fundo até acabam por estar revestidos de boas intenções, não é? Portanto, todos eles são feitos com boas intenções, que até têm por base algumas recomendações para uma alimentação saudável, mas que depois na prática acabamos por fugir um bocadinho daquilo que seria o ideal. E apesar de não vermos na hora algumas consequências, podem ter um grande impacto naquilo que é a educação alimentar e naquilo que é a construção dos bons hábitos alimentares e de uma alimentação saudável. Obrigada.